A paz do Senhor. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando esse segundo trimestre as lições bíblicas da editora CPAD para a classe dos adultos com o tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista dessa revista é o pastor Elinaldo Renovato. Ele é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. A lição de hoje é a lição 6, que tem o tema o ministério de apóstolo. O textuário nos diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. A verdade prática, ela nos diz assim: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 4, versículo do 7 ao 16. Pegue papel e caneta. Anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já vou agradecer àqueles que se inscreveram no decorrer dessa semana e têm dado um voto de confiança aqui a esse canal. Também vou pedir para vocês que, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Já estudamos nas lições passadas, anteriores, sobre os dons espirituais, dons de poder, de revelação e de elocução. A partir dessa semana estaremos estudando algo ímpar, que é os dons ministeriais, que são esses que estão relacionados aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11. Paulo cita 5 desses dons, que estão relacionados ao ensino, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os dons ministeriais são indicados por Deus e não por homens. O chamado ministerial é um chamado para ser um servo para o corpo de Cristo. Nunca devemos pensar que isto é como algo que podemos nos orgulhar, uma posição que tem a sua própria importância. O ministério apostólico, segundo os moldes do Colégio dos 12, não existe mais. Todavia, o dom ministerial descrito em Efésios capítulo 4, versículo 11, continua em plena vigência. Quando Jesus estava na terra, ele exerceu plenamente cada função do ministério. Porém, quando ele voltou para o Pai, ele deu esses dons aos homens para que eles completassem a obra que ele tinha começado. Então, o termo apóstolo, vamos falar da definição, do sentido geral da palavra apóstolo, um enviado com uma mensagem. Apóstolo no texto bíblico, que é em grego, apóstolos, que no grego é apóstolos, pode ser traduzido literalmente como aquele que é enviado a uma missão. No contexto do exército romano, um apóstolo seria um mensageiro, um percussor que traz uma ordem do general. No uso grego da palavra como apóstolo, era usada para designar uma expedição naval, um termo usado em uma linguagem secular, comissionada para representar interesses gregos no serviço estrangeiro. No judaísmo, a língua grega era usada para designar representantes autorizados como um indivíduo, um embaixador ou um corpo de pessoas. No Antigo Testamento, em hebraico, mensageiro. De qualquer forma, seja em grego ou em hebraico, a ideia é a mesma, é o enviado. Ele é enviado por alguém, é o representante, o mensageiro de alguém. Ele não está falando por ele mesmo, ele está falando por alguém. Ele possui plenos poderes de ser um representante pessoal daquele que o enviou. Na igreja primitiva, os apóstolos eram indivíduos enviados com a autoridade pessoal de Jesus
para estabelecer a sua igreja. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa da obra de Jesus Cristo. O apóstolo por excelência. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz isso, que Jesus foi o enviado, um apóstolo. Ele é chamado o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão. Na questão do colégio apostólico, o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliarem no seu ministério terreno. O Salvador os separou e os nomeou. Esse é o colégio apostólico. Foram 3 anos aproximadamente em que eles aprenderam as verdades de Deus com o maior mestre da história. Após seu discipulado aos pés de Cristo e o recebimento do batismo com o Espírito Santo, os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho por todo o mundo. Em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, nós encontramos alguns princípios preciosos aqui. Nós vemos que os irmãos da igreja primitiva se reuniam nas casas, eles investiam tempo orando, louvando a Deus. A Bíblia diz que eles se ajudavam mutuamente, a Deus, e a Bíblia diz que eles se ajudavam mutuamente à medida que alguém tinha necessidade, eles estavam ali ajudando. E no versículo 42 diz que e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam no partir do pão, na comunhão, nas orações e também na doutrina dos apóstolos. Eles meditavam todos os dias na palavra de Deus. A edificação da igreja, os apóstolos são como os arquitetos ou engenheiros que dão a direção de como as coisas devem ser feitas. E a palavra de Deus é a planta dessa grande edificação. De acordo com Stanley Hutton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíam a base ministerial para o desenvolvimento da expansão da igreja no mundo. Então havia uma singularidade na questão desses 12. Aqui é importante ressaltar que os apostolados dos 12 têm uma conotação bem singular em relação aos demais, que encontrados em Atos. Porque você vai ver outros apóstolos, mas em questão desses 12 era diferente. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor e isso era uma diretriz. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor, multidões seguiam Jesus por onde eles passavam e muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por eles. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério, desde o batismo do Senhor até a crucificação. Os 12 andaram com o Mestre, aprenderam, conviveram com ele, receberam autoridade do Senhor. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade e para expulsar os demônios, curar enfermos, pregar o evangelho à humanidade. Então, tinha essa característica na questão do colégio apostólico na relação a esses 12. Mas aonde é que Paulo se encaixa nisso? O apóstolo Paulo, no caso Saulo, foi judeu de cidadania romana, educado. Nós conhecemos bem essa história, aos pés de Gamaliel, e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, no caminho de Damasco, em busca dos cristãos, porque ele ia de sinagoga em sinagoga, buscando esses cristãos, porque no entendimento dele era como se fosse uma nova seita que estava surgindo e que os judeus que estavam se misturando com o gentio podiam entrar no meio do caminho da idolatria. Ele achava que estava agradando ao Senhor, então ele ia de cidade em cidade em busca deles. Saulo teve uma experiência com Cristo ressurreto, ele teve um encontro pessoal com Deus. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor, passou a ser perseguido. De Saulo, o fariseu, se tornou Paulo, o apóstolo do gentio. Na verdade, ele já tinha os 2 nomes, que ele tinha dupla cidadania, como já sabemos.
O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas para além da intelectualidade tecnológica, teológica, desculpa, o apóstolo dos gentios levou uma tecnológica seria boa. O apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do evangelho. Tanto que ele diz, né, no final, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12, tá? Então, por isso que você vai ver ao longo de todas as suas cartas, ele defendendo o seu apostolado. Porque muitos dos falsos mestres, falsos profetas, se levantaram contra o apostolado dele. É como quem diz assim, ele não andou com Jesus, ele não conheceu Jesus pessoalmente, carne, como é que ele pode ser um dos apóstolos? Mas ele teve um encontro pessoal com Deus, tanto que ele diz assim, humildemente o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora do tempo, o melhor de todos, né? Ele não se achava o melhor de todos, entretanto o Senhor se revelou a ele ressurreto e ensinou todas as coisas. Ele se considerava o menor dos apóstolos, ele reconheceu que não merecia ser chamado de apóstolo, mas ele foi o maior teólogo de todos. Mesmo considerando-se o menor dos apóstolos, Paulo revelou-se um grande servo de Deus. Algumas qualidades e atividades podem ser destacadas na vida do apóstolo, podendo ser chamado de o maior dos teólogos do cristianismo. Os apóstolos originais foram testemunhas oculares do ministério de Jesus. Os apóstolos posteriores, incluindo Paulo, que teve uma revelação especial de Jesus. Tópico 3, apostolicidade atual. O que significa isso? Identidade, filiação fundamental, qualidade ou característica de quem é apóstolo. Então vamos falar da característica de quem é apóstolo. Aí vem a pergunta, ainda há apóstolos nos dias atuais? No sentido dos 12, prestem atenção, no sentido do colégio apostólico, no sentido incluindo, vamos falar 13, né? Incluindo Paulo. No sentido dos 13 apóstolos, não. Conforme credenciais do apostolado, não. No sentido da palavra, sim. Vou voltar a dizer. No sentido dos 13, né, como eu vou incluir Paulo aqui, no sentido dos 13, conforme as credenciais do apostolado, não. No sentido da palavra, que é apóstolos, que é enviado, conhecido pela igreja de hoje, seria como um missionário. Não existe mais aquele tipo de apóstolo. Foi o início de tudo, foi início para missões, para evangelização daquela época. Eram eles, porque eles realmente viram Jesus pessoalmente. Conviveram com eles, e o apóstolo Paulo, que foi o último, como ele diz mesmo, um abortivo que teve esse encontro pessoal com Jesus naquela época, que foi ensinado por ele. A palavra de Deus que durante o milênio os 12 se assentarão sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. No caso, nos dias atuais, seria o missionário. É errado chamar apóstolo? Não, tem um peso essa palavra. Quando alguém fala, apóstolo fulano de tal, mas que os títulos às vezes falam mais do que o próprio caráter da pessoa, né? Às vezes a pessoa tem que ter um título, parece que, né? Mas não é bem por aí. Mas não é errado chamar alguém de apóstolo, mas não é o apóstolo daquela época, relacionado aos 13, jamais. Não tem mais volta e não tem esse negócio de passar um para o outro, também não tem isso, como os católicos até dizem, que eu já vou falar. Os apóstolos hoje seriam os missionários. Eu falei desde o início desse vídeo que a palavra vem sugerindo, se originou na questão daquele mensageiro que era enviado em grandes navegações para levar mensagem, para descobrir terras. Então, o capitão daquele navio, especificamente, ele era um apóstolo, o enviado, um mensageiro. Surgiu aí. Apóstolo no hebraico, mensageiro também, no caso mensageiro, você vai encontrar em várias partes da Bíblia.
Então, no caso, Jesus foi um apóstolo, porque ele veio enviado de Deus. Ele foi um apóstolo por excelência. Ele cumpriu todos os ministérios. Seus apóstolos foram enviados por Jesus. E hoje, missões, missionário. Missionário é um apóstolo. Só que não usamos essa palavra apóstolo para missionário. Missionário, a gente acha que missionário é uma coisa, apóstolo é outra. Então, se a pessoa se diz apóstola e não cumpre, não é um enviado, não faz as missões, ele não é apóstolo. Ele não está cumprindo o seu chamado verdadeiramente. Se apóstolo é um enviado para pregar o evangelho, cumprir missões, fazer missões, então ele tem algo errado aí. Ele tem o título, ele tem a patente, mas não cumpre o chamado realmente. Então, o apóstolo hoje seria o missionário. Não há nada de errado. Alguns torcem o nariz para isso, por causa de algumas pessoas que não dão bom testemunho, aquela coisa toda. Mas não é errado. Mas só que ele tem que exercer aquilo que o nome diz, que é fazer missões. Então, o apóstolo hoje seria missionário. Os seus nomes também estarão, no caso dos apóstolos, estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Então, não existe esse negócio de sucessão apostólica, porque o catolicismo acredita nisso. Nesse sentido, a palavra apóstolo indica certas pessoas que foram designadas a representar, de alguma forma, a causa de Cristo. É assim com Barnabé, Silas, Apolo, Timóteo, Epafrodito, Andrônico e Júnias, por exemplo, são chamados de apóstolos. Esses nomes você vai encontrar no Novo Testamento, falando deles em Atos, até Barnabé. Então, elas não receberam a autoridade delegada pessoalmente do próprio Cristo. Veja bem, Barnabé, Silas, Apolo, Timóteo, Epafrodito, Andrônica, Júnias, eles não receberam a autoridade delegada pessoalmente do próprio Cristo e nem cumpriram os requisitos para ocupar o lugar de apóstolo. O termo apóstolo está designado a uma função, ou seja, um ministério, no caso hoje. Ao longo do Novo Testamento e no cumprimento do primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado muito mais amplo, no sentido ministerial, distribuído à igreja local. Então, apóstolo é um cargo, no caso, é um dom ministerial, uma função. Não é para ser superior a ninguém, como qualquer... Não importa os dons que nós estudarmos nessa revista. Ninguém pode se considerar melhor do que o outro, superior ao outro. Então, qual é, então, a obra do apóstolo? E o que o apóstolo faz? Pelo menos o que deveria fazer. Chamado e separado por Deus e confirmado no ofício por homens. Então, ele é chamado por Deus e confirmado no ofício por homens. É lógico que nós vivemos numa época muito complicada. Devemos sempre, o certo é sempre estar em oração para que Deus revele quem deve ser separado para ser um missionário. Né? Todos que têm essa capacidade, realmente é um dom, não são todos. Tá? Antes de tudo, o pregador e mestre da palavra de Deus, ele precisa mergulhar, irmãos. A pessoa que tem esse dom do apóstolo, do missionário, ele precisa mergulhar profundamente na Bíblia. Alguém que possui credenciais bíblicas de um verdadeiro apóstolo, sinais, prodígios e maravilhas. Aquele que realmente tem o dom do apostolado, do apóstolo, vou falar missionário que fica muito mais fácil o entendimento. Aquele que tem chamado para ser um missionário, ele tem que seguir isso, sinais, prodígio e maravilhas. É necessário, porque os sinais para o incrédulo, precisa acontecer, ter esses dons também. Embora um apóstolo possa ter uma congregação doméstica, muito do tempo do apóstolo provavelmente é gasto com viagem. Provavelmente é gasto com viagem, visto que os apóstolos são um presente para a igreja maior. Então, o apóstolo, não vou falar missionário, para mim é melhor.
O missionário, ele é um presente para a igreja, irmãos. Quando tem um missionário, gente, é tão bom. Quando tem um missionário, ele é um presente para a igreja maior. Porque ele está sendo, além de, ele representa, ele não está só sendo representante, o embaixador de Cristo na terra, mas ele também representa aquela igreja. Aquela igreja está dando auxílio a ela, dá sustento a ela, a ele, para que ele esteja pregando o evangelho, onde eu e você não vai, ele é enviado. Então, ele é um presente para uma igreja maior. Cuidavam do estabelecimento de igreja segundo a verdade e pureza apostólica. Eram servos itinerantes. Então, não quer dizer que o missionário está por aí, que ele não é ligado a alguém, alguma denominação. Ele é um itinerante. Você que é membro de uma igreja, se tiver um missionário, ele não aparece. Não é aquele negócio de você ficar falando, fulano não vem no culto. Não tem como ter essa cobrança em cima dele. Porque com certeza ele está fazendo a obra de Deus, então ele é itinerante e arrisca a sua vida em determinados lugares. Mesmo no nosso país, determinados lugares, ser missionário não é fácil. Eu sei que hoje em dia todo mundo é missionário, mas o verdadeiro missionário que tem um dom mesmo, ele se arrisca a sua vida em comunidades e tantos outros lugares, Cracolândia e tantos outros lugares, irmão, fazendo a obra de Deus. E ele vai, ele forma, é como o apóstolo Paulo fez. Ele fez em Coríntio isso, ele foi para lá, começa em casa, começa a doutrinar, ele vai formar uma igreja, vai preparar um pessoal, vai deixar ali, dali ele sai para outro lugar, ele não fica ali a vida toda. Ele fica um período até onde ele vê que realmente aquelas pessoas podem caminhar com as suas próprias pernas e vai para outro lugar fazer missões em outra área. Ele é desbravador mesmo, tá? Então eles são servos itinerantes e arriscam sua vida em favor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo e da propagação do Evangelho. São homens de fé, de oração, cheios do Espírito Santo. Apóstolos, no sentido geral, continuam sendo essenciais para o propósito da igreja. Lógico, nós também somos enviados, nós também podemos pregar o Evangelho, nós sabemos disso tudo, mas não é um dom específico nosso. Eu não tenho esse dom. Então, existem pessoas realmente, a pessoa fala, missionária. Eu nunca vi missionária de casa, missionária que vive no shopping, missionária que vive no cinema, missionária que fica na casa dos outros. Você é missionária? Não, missionária realmente é isso que nós aprendemos na palavra do Senhor. Eles dão sua vida realmente por amor ao Evangelho. Os apóstolos originais do Novo Testamento não têm sucessores, tinham autoridade ímpar na igreja, no tocante à revelação divina e à mensagem original do Evangelho, como ninguém mais antes até hoje. O ministério do apóstolo, nesse sentido, é restrito, exclusivo e dele não há repetição. Tudo que está nessa palavra que nós carregamos, essa Bíblia, 66 livros, e na questão do Novo Testamento, foi dado por Deus, escrito. Então não tem um apóstolo para estar escrevendo algo novo mais, não tem nenhuma revelação nesse sentido. Foi fechado ali com esses 13 homens. Essa é uma doutrina formada pela Igreja Romana, que diz que tem esse negócio de sucessores, começa por Pedro, né? Até chegar ao Papa na atualidade nossa. Então a Igreja Romana diz que tem sucessores, começou com Pedro, infelizmente copiada por algumas igrejas evangélicas, para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério caráter apostólico, né? De caráter apostólico. O que há é o ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos são alcançados pelo Evangelho, são dignos de serem reconhecidos como verdadeiro apóstolo de Cristo. Os 12 apóstolos, incluindo o apóstolo Paulo, tiveram um papel histórico único para estabelecer a igreja e estabelecer as páginas finais da palavra de Deus. Uma vez feito isso, nenhum outro apóstolo apareceu em cena do tipo que se encaixava em todas as qualificações dos apóstolos daquela época, especialmente para cumprir tais propósitos. Se as igrejas cessarem de enviar pessoas assim, cheias do Espírito Santo, para a propagação do Evangelho em todo o mundo, ela vai ficar estagnada.
Por outro lado, enquanto igreja, produzir e enviar pessoas cumprirá a sua tarefa missionária de permanecer fiel à grande comissão do Senhor. Deus abençoe a sua semana. Querendo Deus, se Ele não voltar, estaremos de volta aqui para mais um Resumo EBD. A paz do Senhor.